Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Silvia da Escola Essa Diadema. Hoje a gente vai falar um pouquinho de gotejamento de soro. Sim, gotejamento de soro. Daí vocês vão se perguntar assim: nossa, professora, mas a gente já viu gotejamento de soro várias vezes. Sim, vocês viram gotejamento de soro no módulo 2, no módulo 3, no módulo 5 e agora, a última vez que vocês vão ver, porque não vão ouvir falar mais disso, é no módulo 6. Gotejamento de soro, gente, é o queridinho aí dos concursos, tá? Por quê? Porque com gotejamento de soro eu posso elaborar diversos tipos de questões. Eu posso colocar 3 tipos de cálculo, por exemplo, uma regra de 3, uma porcentagem e um gotejamento de soro no mesmo problema, certo? Aumentando o grau de dificuldade de interpretação daquele aluno, tá? Ou daquele concursado, daquele candidato, perdão. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam é que o gotejamento de soro, na verdade, ele não tem mistério, né? Mas dependendo do problema, você tem que interpretar. E a maior dificuldade das pessoas é saber que fórmula utilizar. Na verdade, tem gente que não decorou a fórmula ainda. E eu vou falar novamente. Ou você aprende ou você decora. Tá? O melhor seria que você aprendesse a fórmula, porque uma vez que você aprende, você não esquece mais, certo? É bater o olho e saber que fórmula você está utilizando. Mas se você não consegue, eu te dou o conselho: decore essa bendita dessa fórmula, porque isso cai no mínimo na prova que você vai fazer, ele vai cair pelo menos uma questão de gotejamento de soro. Então, aprenda a fazer, ok? Vamos lá, vamos dar nossa início à aula, então. Gotejamento de soro. Por que eu tenho que fazer gotejamento de soro? Porque é necessário garantir, né, que o medicamento que está sendo injetado pode ser endovenoso, via retal, tá? Às vezes até subcutâneo, tá bom, gente? Dependendo aí do medicamento, que ele seja, né, que ele corra realmente no volume adequado, no gotejamento adequado, né? Para isso, eu tenho que saber controlar as gotas, para que não se exceda nem o tempo, nem a miligramagem, né, programada pela equipe médica, tá? O objetivo, então, é estabelecer a quantidade de gotas a ser infundida a cada minuto e definir a velocidade de infusão de acordo com o horário determinado. Lembrando que quando a gente fala de gotejamento de soro, a gente está falando de fórmula, mas existe algumas regras de soro que eu não utilizo a fórmula. Por exemplo, para determinar ml por hora, eu não vou utilizar a fórmula, eu vou fazer uma divisão simples, né, do meu volume pelo tempo de infusão. Tá? Mas isso daqui é para que vocês entendam que vai ter vários exercícios aqui no decorrer desse vídeo, né, no final desse vídeo, para que vocês entendam que eu tenho fórmulas que são fáceis, tem fórmulas que são difíceis, mas isso depende da interpretação de cada um, tá? Em relação ainda ao gotejamento de soro, né? Muitas pessoas acham que soro é só soro. Quantas vezes você já não viu, ou você mesmo, né, já fez isso, de estar tomando soro e ir lá e abrir a rodana do soro para aumentar o volume, né, o gotejamento por minuto, porque você acha que aquilo lá tá muito devagar, que a pessoa que colocou aquilo, né, queria que você passasse o dia inteiro no hospital. Não é bem assim, tá? Dependendo do íon que tem dentro, ou do medicamento que tem dentro do soro, aquilo pode lhe causar bem ou pode lhe causar mal, dependendo da velocidade que é infundido. Você tem que pôr na sua cabeça o seguinte: por exemplo, existem medicamentos que tem que correr devagar, por exemplo, um Buscopan, né, um potássio, uma aminofilina, porque são medicamentos que apresentam uma osmolaridade que queima na hora que entra no acesso venoso. Então, qualquer medicamento que você injeta muito rápido, você queima, você causa uma sensação de queimadura mesmo, de queimação, né? Na hora que tá entrando, a pessoa vai começar a chorar, ela vai falar assim, ó, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Um exemplo disso é o Dramin DL, né? Que a gente fala que é o Dramin diluído. A solução diluída é EV. O Dramin, dependendo da velocidade que ele entra, tem criança que chora, 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 chora. Aí você tem que colocar lá 10 gotinhas por minuto no máximo, porque parece uma picada realmente de um marimbondo ali que tá entrando, tá? Então eu tenho que tomar cuidado. E dependendo do íon também, ele pode levar a uma consequência mais grave, a levar até a morte. Por exemplo, o potássio. O potássio lá na tabela periódica, gente, isso daqui é uma coisa que eu vou falar para vocês. Se atentem, né, aos nomes da tabela periódica, porque quando vocês pegarem prescrição médica, vocês vão ver que muitos médicos eles não escrevem,
né, o medicamento na forma, vou colocar escrita, tá? Ele coloca, sim, a indicação do íon da tabela. Então, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, né, cloreto de sódio, cálcio, eles vão colocar o símbolo da tabela periódica e não o nome do medicamento, ok? Então, assim, ó, exemplo, o potássio lá, né? O potássio na tabela periódica, ele é um metal, só que os íons do metal, né, desse metal do potássio, eles são utilizados, né, na forma para poder melhorar, por exemplo, minha contração, melhorar a minha performance. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar que o médico fala assim, come banana, né? Por que banana? Porque banana tem potássio. Os íons da banana melhoram, diminui, por exemplo, episódios de cãibra. Então, eles têm aí uma função vital sobre o meu organismo. Entretanto, o potássio, ele também é utilizado para fazer o quê? Eutanásia, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente usa o potássio, a não ser que né, seja o enfermeiro da morte, o médico da morte que a gente vê aí muitas vezes na TV, utilizando potássio da forma errônea, né? Pega o potássio puro e injeta na veia. O que que eu vou fazer ali? Vou matar uma pessoa, vou parar o coração dela. Ah, professora, mas está no soro, não interessa, não interessa, né? A quantidade do potássio em si, vou deixar assim entre aspas, mas sim a velocidade que ele entra. Se você tem um soro fisiológico de 1000 ml, que tem lá 2 ampolas de potássio para correr em 12 horas e esse soro entre 40 minutos, com certeza seu paciente vai ter alguma coisa. Ou ele vai ter uma bradicardia aí que vai ter que ser revertida, né? Ou ele vai passar mal de outras formas, vai cair pressão, ele vai ficar em forma estática, tá? Então eu tenho que tomar cuidado. Às vezes, gente, às vezes não, na maioria das vezes, quando a gente faz reposição de potássio endovenoso, esse potássio ele vai por bombas de infusão. E mesmo assim, eu tenho que prestar atenção na bomba, porque tem bomba que dá erro, né? E a bomba pode começar a aumentar a velocidade, né? E injetar aquele potássio de uma vez só. E eu chego lá, meu paciente tá o quê? Morto. Eu tenho que ver. Lembra, a máquina não é perfeita, assim como o humano não é perfeito. Nós erramos, só que na enfermagem errar leva à morte. Toma cuidado com isso, tá? Então, ó, como que a gente controla o soro? A gente controla o soro pelo gotejamento, certo? Mas para que a gente chegue no gotejamento, a gente tem que usar as fórmulas. E a gente já tá careca de saber que tem fórmula para horas e tem fórmula para minutos, dependendo do equipo que eu vou ter disponível na minha mão, ou o equipo que é solicitado pelo médico. Se for hora, gente, eu tenho equipo de gotas e microgotas, tá? Então, gotas é igual a volume dividido sobre o tempo vezes 3. Microgotas é igual a volume sobre o tempo. Se for em minutos, eu também tenho fórmula para equipo gotas e microgotas, né? O equipo gotas, ele também pode ser chamado de macrogotas, tá? Isso depende aí, né, do gabarito não, da prova que vai ser realizada da pessoa que fez a questão, tá? Se for um equipo de gotas, é volume vezes 20 dividido pelo tempo. Se for de microgotas, é volume vezes 60 dividido sobre o seu tempo, né? O tempo lá que é dado pela fórmula. Uma coisa que eu vejo vocês fazerem, eu vou falar a última vez porque eu não vou corrigir vocês de novo. A palavra gotas e a palavra microgotas, elas fazem parte da fórmula. Eu vejo vocês colocando, por exemplo, vocês identificam que é de horas, né? O gotejamento é horas. O que vocês fazem? Vocês só vão lá e colocam volume dividido sobre o tempo vezes 3. No dia que vocês reprovarem numa prova, porque vocês não colocaram gotas, aí a gente conversa novamente. E eu tô falando isso de coração. Não se esqueçam, gotas e microgotas são variantes. Elas são substituídas dependendo da fórmula que você vai aplicar ou do problema que você tem na mão. Às vezes é dado para você o número de gotas, né? Para você achar o número, o tempo em horas, por exemplo. Muita gente não sabe que a gotas tem que vir aqui. Por quê? Porque não tem o costume de escrever gotas, daí não sabe o que fazer com a gotas que é apresentada, né? Cuidado, gente, eu tô avisando a última vez. Essa palavra gotas, ela
pertence à fórmula, assim como microgotas pertence à fórmula. Toda vez que eu faço uma resolução de problema, vocês podem ver, eu coloco lá gotas e microgotas, eu explico a fórmula, eu coloco a fórmula, eu não vou substituindo. Tá? Isso daqui é costume, é realmente uma coisa que você tem que aprender a fazer. E se você só colocar volume sobre tempo, ou volume dividido sobre o tempo vezes 3, né? Ou volume vezes 20 sobre o tempo, você tá lascado, tá? Outra coisa que é importante, gotas, volume, tempo, é tudo substituível, mas o vezes 3, vezes 20, vezes 60 é uma constante. Dependendo do seu problema, né? Em todos os problemas ele não vai mudar. Então, por exemplo, eu tenho lá um problema para achar horas, né? Volume, né? Sobre o tempo que é. Então, gotas, volume, o tempo pode ser substituído, mas o vezes 3 ele vai ser mantido na minha fórmula, independente, né, do que eu estiver utilizando, do que eu estiver buscando. A mesma coisa com vezes 20 e os vezes 60. Vamos entender isso na prática? Depois tem exercício para fazer, tá? Mas qual é a fórmula, né? E quando que eu vou usar essa fórmula? Então, a gente tem que aprender a interpretar, tá? Vou repetir. Se você não tiver interpretação de texto, você não saber ler e bater o olho, identificar aquilo que você quer, você vai comer bola aqui, vai dar errado, tá? Ó, vamos tentar descobrir então, ó. Um paciente deve receber. Ah, antes de começar. Tem problemas que são mais fáceis, tem outros que são mais difíceis, tá? Então, assim, é para vocês poderem compreender. Um paciente deve receber um soro fisiológico a 0,9%, 500 ml EV de 8 em 8 horas. Pergunta-se, né? Quantas gotas devo controlar por minuto? Ótimo. Primeira coisa que você tem que saber fazer, identificar se isso daqui é uma regra de 3, se isso daqui é um gotejamento. Tá perguntando quantas gotas devo controlar por minuto, gente? É gotejamento, tá? Cuidado, porque ele pode também fazer o quê? Aumentar o grau de dificuldade e ele perguntar quantas miligramas e gotas, né, devo administrar, tá? Por minuto. Aí você tem duas contas, você tem tanto regra de 3 quanto gotejamento, certo? Então tome cuidado com isso. Primeira coisa que eu vou identificar, eu já identifiquei então que isso daqui é um gotejamento, ótimo. Agora eu tenho que descobrir se é em horas ou se é em minutos e qual fórmula, né, que eu vou usar, se é gotas ou microgotas. Olho o volume, vejo o meu tempo, certo? Então, ó, volume 500, o tempo é de 8 horas, e isso daqui é o mais importante, porque é isso daqui que vai dizer se a minha fórmula é de gotas ou microgotas. E aqui ele tá dizendo que é o quê? Gotas, tá? Eu tenho duas fórmulas para gotas, então, ó, presta atenção, eu tenho gotas, que é igual a volume sobre tempo vezes 3, e eu tenho gotas, que é igual a volume vezes 20 sobre o tempo, ok? Esse quadrinho aqui do lado, eu sempre escrevo, né? Eu aprendi isso daqui no Senac, eu vou levar isso daqui pro resto da minha vida, tá? Eu tive uma professora chamada Amélia, que é aquela japonesa, ela pegou tanto no meu pé que nunca mais vou esquecer dela. Acho que eu tenho pesadelo com ela até hoje. Mas ela me ensinou, tá? E eu vou fazer isso com vocês, porque uma coisa, quando é boa, tem que ser replicada. Escreva aqui do lado o que você tem para você não se perder. Seu volume é 500, seu tempo é 8 horas, o seu equipo é gotas. Aqui você não se perde, tá? Então, ó, qual das duas fórmulas eu vou usar? Gotas, que é igual a volume sobre o tempo vezes 3, ou gotas, que é igual a volume vezes 20 sobre o tempo, né? Escolhe aí, qual é a fórmula que você vai utilizar? Quem acertou? A pessoa que Daí a questão não é nem quem acertou, a questão é onde você se confunde, né? Antes de falar, dar a resposta para vocês. Tem gente que se confunde quando lê 8 horas e depois quantas gotas devo controlar por minuto. Gente, quantas gotas devo controlar por minuto é diferente do tempo que é dado aqui. Quantas gotas devo controlar por minuto é o gotejamento que vai cair lá no copinho do soro, né? Por minuto. Então, qual é a fórmula que está correta? É a volume vezes 20 sobre o tempo? Não, tá? Porque não é por minuto, certo? Ele não tá te perguntando, o tempo não é dado em minutos, o tempo está sendo dado em horas. A fórmula de gotas que você vai utilizar é a fórmula de gotas em horas e não em minutos,
tá? Então, a fórmula é essa daqui, porque esse minuto aqui, ó, ele tá se referindo ao número de gotas que você vai controlar por minuto, tá? E não ao tempo que é para correr o soro. Então, toma cuidado na interpretação, ok? Então, a fórmula correta é gotas, que é igual a volume sobre tempo, né? Dividido pelo tempo, vezes 3. Olha esse, ó. Um paciente deve receber um soro glicosado 10%, 300 ml EV de 4 em 4 horas, né? Ou em 4 horas, perdão, aqui em 4 horas, certo? Quantas microgotas devo controlar por minuto? Ótimo, mesma coisa. Olha o seu volume, veja o seu tempo e olha a informação crucial. Microgotas, escreve aqui no quadrinho. Volume que é igual a 300, o tempo é 4 horas e o equipe é microgotas. Você tem aí duas fórmulas de microgotas. Você tem a fórmula de tempo, né, que é igual ao tempo que eu digo horas, que é volume dividido sobre o tempo, e microgotas, que é igual a volume vezes 60 dividido pelo tempo, que é de minutos. Qual é a fórmula que você vai usar? Lembrando que quem acertou foi a pessoa que colocou a fórmula de horas, tá? Horas é bater o olho e saber o que você está lidando. Microgotas vai ser igual a volume sobre o seu tempo. Por quê, professora? E esse minutos aqui? Esse minutos é o copinho. Lembra? É o número de gotas que você vai determinar para controlar por minuto. Ele não está falando para você que a fórmula é de minutos. Ele diz o seu tempo, ó, aqui em horas, tá? Mais uma para a gente ver, ó. Um paciente deve receber um soro glicosado de 5%, 1000 ml EV em 20 minutos. Quantas gotas devo controlar por minuto? Ok, vamos lá. Volume, seu tempo, certo? E o equipo que você vai usar, que está te determinando qual é a fórmula que você vai usar. Escreve aqui do lado, volume 20, né? Tempo é o 20 e o equipo é gotas. Você tem aqui 4 fórmulas. Qual fórmula dessa daqui você vai utilizar? E aí, né? A de gotas que é igual a volume sobre o tempo vezes 3, né? A microgotas que é igual a volume sobre o tempo. Gotas que é igual a volume vezes 20 sobre o tempo. Microgotas que é igual a volume vezes 60 dividido pelo tempo. Para começo de conversa, se tá em gotas, você só pode usar essas duas, tá? Microgotas já tira aqui da sua reta. Se tá em gotas, ok? Você já determinou que é gotas. Ou vai ser volume sobre o tempo vezes 3, ou vai ser gotas que é igual a volume vezes 20 sobre o tempo. Uma vez que você, lá no começo eu falei, você entendeu o que é fórmula de horas e o que é fórmula de minutos, a fórmula que você vai utilizar é qual? A de minutos, porque ele está dizendo que o tempo que tem que correr é em 20 minutos, ok? É assim que vocês têm que aprender a fazer e é assim que eu quero que vocês façam, tá? Então, ó, bateu o olho já sabe qual é a fórmula. É de minutos. Mais uma, ó. Um paciente deve receber um soro glicosado 2%, né? 800 ml EV em 1 hora e 30 minutos. Quantas microgotas eu devo controlar por minutos? Escreva a informação. Sobe o seu quadrinho, ó. 800 ml 1 hora e 30 minutos e microgotas. Aí, beleza. Subiu o seu quadrinho, 800, 1 hora e 30 microgotas. Você tem 4 fórmulas aqui para aplicar. Qual é a fórmula que você vai utilizar nesse problema? Gente, lembra da informação crucial, que isso daqui eu já repeti 1 milhão de vezes, eu vou repetir a última vez, porque a gente não vai ver isso de novo. 1 hora e 30 minutos, a fórmula de horas, ela não trabalha com hora quebrada, tá? Ela só vai trabalhar com o número inteiro. Então, para usar a fórmula de horas, eu preciso estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, horas redondas. Uma vez que a hora é dada em número quebrado, 1 hora e 30 minutos, obrigatoriamente eu tenho que transformar tudo isso daqui em minutos. Então, 1 hora e 30 minutos nada mais é do que 90 minutos. Então, nesse sentido, né, eu só posso usar minutos. Minutos, ótimo. Então a gente vai para a fórmula de minutos. Mas qual delas eu vou utilizar? Aqui ele já está falando para você, ó. Só pode ser a fórmula de quê?
microgotas. Então, microgotas eu tenho em horas e eu tenho em minutos. Então, a fórmula que fica é a de minutos. Deu para entender? Eu espero que vocês tenham aí entendido o que eu tô falando, tá? Então, ó, aqui é só a fórmula microgotas em minutos, certo? Então, no caso aqui, o meu tempo, né, eu vou substituir por 90. 800 é o meu volume, vezes 60 é a minha constante, eu não vou mudar, certo? Então, aqui a fórmula é de minutos. Um paciente deve receber um soro glicosado a 2%, 14 gotas por minuto, EV em 30 minutos. Quantos ml tem no frasco de soro? E agora, né? Vamos lá, vamos às informações. 14 gotas por minuto, né? Em o quê? 30 minutos. Quantos ml tem no frasco? Escreve as suas informações. Ele quer saber o volume. O volume é dado em ml, certo? O tempo é em 30 minutos. O equipe é gotas. Professora, aonde você viu isso? Aqui do lado, gente, ó. Gotas, tá? Se fosse microgotas, estaria MCG, né? Microgotas, tá bom? Presta atenção, tá? Então, qual é a fórmula que eu vou utilizar aqui, ó? Vamos lá. Eu tenho gotas, né? Eu também tenho gotas, microgotas e microgotas. Para começo de conversa, vamos eliminar, né, as fórmulas. Porque se é gotas, eu só posso usar o quê? Essas duas, certo? Volume perdão, só posso usar a fórmula de gotas para hora e de minutos. Qual que é o meu diferencial aqui, né? Qual que eu sei, qual que eu vou utilizar? Ele não está falando que é em 30 minutos? Qual é a fórmula de gotas para minutos? Não é essa daqui? Então, eu vou pegar 14 gotas por minuto, vou substituir. Então, ó, 14, por isso que eu falo, gotas e microgotas fazem parte da fórmula, tá? Gotas, 14 gotas por minuto. Volume eu não tenho, vezes 20 é a minha constante. O tempo, 30 minutos. Monto e faço em regra de 3. Uma dica: toda vez que, né, ele perguntar para você quantas gotas ou microgotas vou controlar por minuto, você vai usar, né, a regra tradicional. Toda vez que ele perguntar para você, né, qual é o volume do soro, qual é o tempo do soro, é em regra de 3, ok? Isso daqui para você não esquecer. Então, ó, como que eu cheguei nessa fórmula? Olhei o número de gotas, certo? Para determinar qual é a minha fórmula, que era gotas. O tempo para determinar qual é a minha fórmula, se é em hora e minutos, é em minutos, né? E aí eu vou tentar descobrir o meu ml, ok? Vamos mais uma. Ó, um paciente deve receber um soro glicosado a 6%, 30 gotas por minuto, EV em 2 horas. Quantos ml tem no frasco de soro? Opa, peraí. 30 gotas por minuto, 2 horas, certo? E ele quer saber o volume, certo? Vamos escrever aqui do lado. Volume eu não tenho, o tempo é 2 horas e o equipe é dado em gotas. Temos aqui 4 fórmulas. Qual é a fórmula? Você olhando aqui, ó, do ladinho, não precisa nem olhar no problema. Qual que é a fórmula que é trabalhada em gotas e é dada em quê? Em horas. É a primeira, certo? Gotas, que é igual a volume sobre o tempo vezes 3. Então, gotas, 30. Volume você não tem, o tempo vai ser 2, certo? Então, você vai pegar e vai multiplicar em regra de 3, para poder achar quem? O volume do seu frasco, certo? Não é difícil. Eu acho que agora está ficando um pouco mais claro, né? É determinar, é entender a fórmula que você está utilizando, ó. Um paciente deve receber um soro glicosado a 6%, 30 microgotas EV, né? 30 microgotas por minuto EV. O frasco tem 300 ml. Qual que é o tempo total que esse paciente, né, que essa pessoa vai receber esse soro? Qual é o tempo que o soro vai correr? Escreve aqui do lado, tá? Então, ó, 30 microgotas, 300 ml e eu não sei o que, o tempo. Aqui a gente inverteu, certo? Então, ó, 300 ml, o tempo, o equipo é o de microgotas. Por que microgotas? Porque ele tá falando aqui. E aqui, gente, a gente tem 4
fórmulas, né? Então, ó, gotas, gotas, microgotas, microgotas. Se ele já tá falando que é microgotas, a fórmula de gotas eu vou tirar. E aqui você tem a possibilidade de trabalhar com as duas fórmulas. E eu vou explicar. Eu sempre trabalho com essa fórmula aqui, a primeira. Por que que eu não trabalho com a segunda? Porque a segunda, além de ela me dar em minutos, o tempo eu vou ter que transformar minutos em horas, tá? E aqui ele já vai me dar o tempo em horas e o que sobrar eu transformo em minutos. Então, para mim é muito mais válido. Então, por exemplo, ó, se eu fizer essa conta aqui, ele vai me dar, né, 30. Eu vou substituir 30 microgotas pelo volume, que é 300, certo? E dividir pelo tempo. Faço em regra de 3. Então, vai ser tempo vezes 30, que é igual a 300, que é o volume. E se eu dividir 300 por 30, vai me dar 10 horas redonda, certo? Aqui não. Nessa daqui, ele vai me dar 600 minutos. E 600 minutos eu vou ter que fazer depois uma regra de 3 para poder chegar no tempo de 10 horas. Por isso, quando for tempo, sempre utiliza a forma de horas. Não quer dizer que se você usar microgotas aqui, você não vai ter o tempo, você vai. Mas você primeiro vai fazer a primeira regra de 3 para achar os minutos e depois você vai ter que jogar, por exemplo, né? Aqui daria 600, que nem eu falei para vocês. Aí você teria que pegar 600 minutos para X, 1 hora para 60 minutos, né? Fazer novamente uma regra de 3, sendo que aqui já daria, certo? Então, cuidado, porque às vezes vocês vão chegar aqui, né, nessa dúvida. Então, toda vez que tiver que usar o tempo, utiliza sempre a fórmula de horas. E caso você tenha que achar os minutos, depois você vai atrás dos minutos, ok? Outra fórmula, né? Então, seria a primeira fórmula é a mais evidente, não que as duas estejam erradas, tá? Um paciente deve receber o soro glicosado a 10%, 50 gotas por minuto, EV de 500 ml. Qual é o tempo, né, total que o soro vai correr? Mesma coisa, 50 gotas por minuto, o volume é 500 e o tempo é o que você não tem, tá? Escreve aqui do lado. Ele tá falando para você 500, o tempo e o equipo. Você tem aí as 4 fórmulas. Se ele já tá te dando gotas, quer dizer que essas duas fórmulas elas vão dançar, tá? Qual das duas fórmulas você pode utilizar aqui? A mesma coisa da microgotas. Qualquer uma das duas. Só que eu utilizo sempre a que é de horas. Por quê? Porque ela é mais rápida, né? E eu não tenho que ficar trabalhando com minutos, né? Então, eu só vou trabalhar com minutos se eu quiser, ok? Agora vamos tentar fazer. Eu vou ler os problemas com vocês e eu quero que vocês tentem fazer. Lembrando que as respostas eu só vou começar a liberar, né? Eu vou deixar aí o horário que eu vou no grupo que eu vou deixar que eu vou começar a liberar. Então não adianta você me mandar antes no privado ou no grupo dizendo tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Não. Eu quero que você tente fazer. Tá? Se tiver certo ou errado, a gente vai descobrir na correção, para que você saiba onde você está errando, ok? Então, a gente tem aqui 10 questões, são problemas, umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas que eu quero que vocês entendam, porque eles podem ser apresentados dessa forma, tá? Então, faça aí as questões, quando terminar, vai lá no grupo e escreve terminei, para eu ter noção de quem já fez, quem já terminou, para a gente poder começar a corrigir, ok? Então, vamos lá, ó. Primeira conta, prescrição médica, um soro glicosado a 10, ó. Um soro glicosado a 4% de 900 ml, com cloreto de sódio a 20%, 10 ml, cloreto de potássio, 19,1%, né? Esqueci o porcento aqui, tá, gente? 5 ml e uma glicose a 50%, 20 ml. É para correr de 6 em 6 horas e ele quer saber quantas gotas por minuto. Ok? Se quiser ir dando pausa aí e resolvendo, pode fazer, tá? Segunda conta. Um soro fisiológico, 2%, 1.500 ml, cloreto de sódio, né? 2,2 ml, cloreto de potássio, 19,1%, 10 ml, e sulfato de magnésio, né? Aqui 8 ml. Também de 6 6 horas, ele quer saber quantas microgotas ele deve controlar por minuto. O problema ele pode ser dado assim,
tá? Nem sempre o problema ele vem enunciado. Viu dessa forma, é gotejamento. Tá perguntando, ó, lembra da pergunta, tá? Ó, vou voltar aqui, ó, lembra da pergunta. Quantas gotas, né, por minuto? É gotejamento. Quantas microgotas? É gotejamento. Qual é a fórmula que você vai usar? Você vai me falar depois, tá? Conta 3. Isso daqui já começa a, né, complicar, ó. Paciente JS, 78 anos, renal crônico, fazendo hemodiálise de 3 a 4 vezes por semana, está internado no Hospital X por infecção generalizada e sob prescrição de imipenem, né, que é a cilastatina, sódica, 500 miligramas EV a cada 12 horas. Então, isso daqui é o que ele está recebendo, tá? Aqui diz a idade, o quadro dele, o que ele está fazendo e o que ele está recebendo, ok? O imipenem trata-se de um agente antibacteriano de amplo espectro, né, que se distribui rápida e amplamente nos fluidos do tecido corporal. É metabolizado pelos rins e apresenta alto risco de tromboflebite. O que isso quer dizer, gente? É uma interpretação, é o que eu falo. É acabar de ler e entender o que ele está falando. Ele está dizendo que isso daqui é um agente antibacteriano, né? De amplo espectro, quer dizer o quê? Que ele pega diversos tipos de bactéria, que ele se distribui rapidamente. Então, a partir do momento que ele entra na corrente sanguínea, ele vai para todo o corpo. Mas quem metaboliza ele é quem? Os rins. Se é um paciente fazendo renal crônico, fazendo uso disso, né? Ele tem aí um alto risco também de toxicidade, tá? Só que ele apresenta alto risco de quê? Tromboflebite. O que é tromboflebite? Né? Quando o medicamento ele entra, ele queima a veia e nesse sentido ele pode formar um trombo, levando a uma trombose venosa ali, tá? A dose é calculada com base na gravidade da doença. Então, na gravidade o quê? Da infecção generalizada, não do renal, tá? Na susceptibilidade a patógenos, na condição do paciente, idade, peso e no clearance, né, de creatinina, que é um exame aqui que é feito em todo paciente renal crônico. O medicamento foi diluído 100 ml com a recomendação de administrar em veia de grande calibre, então tem que ser aí por via, né, ou central ou num acesso, né, que seja muito bom. Instalado em sistema gravitacional para garantir gota a gota em 40 minutos. Ótimo. Com base nessa informação, calcule o gotejamento por minuto da solução, tá? Aí é que eu quero ver. Porque assim, ó, aqui ele é dado, né, em sistema gravitacional para infundir gota a gota em 40 minutos. Quero ver vocês fazendo aí. Conta 4. Qual é o volume total infundido em 4 horas de uma solução glicosada com gotejamento de 25 microgotas por minuto? Certo? Esse é fácil. 5. Para um paciente atendido em uma unidade de pronto atendimento, foi prescrito aí, ó, 500 ml de soro glicosado a 5% e 1.000 ml de soro fisiológico a 0,9%, para ser administrado por via endovenosa em 24 horas. Calcule o gotejamento em microgotas e o volume de infusão por hora. Vamos ver se vocês sabem interpretar. Uma medicação com volume total de 120 ml foi infundida com gotejamento de 80 gotas por minuto. Qual é o tempo final de infusão? 7. Esse daqui também é interessante, ó. O médico prescreveu para um paciente 500 ml de soro glicosado a 10%, para correr de 6 a 6 horas. A unidade hospitalar disponibiliza, né, apenas frasco de 500 ml de soro glicosado a 5% e ampolas de glicose a 50% de 20 ml, equipo macrogotas. Aí ele pergunta para você, ó, quantas ampolas de glicose a 50% deve ser utilizada e quantas gotas por minuto deve ser colocado, né, o gotejamento respectivamente. Vou deixar uma dica. Aqui você vai ter que fazer um pouquinho de transformação, tá? Senão você não vai conseguir responder. E é bom você lembrar de porcentagem, que foi a aula anterior. 8.
Uma ampola de hidrocortisona de 100 miligramas foi diluída em 35 ml de soro fisiológico a 0,9%. Porém, o médico solicitou que o medicamento fosse infundido em bomba de infusão para que se controlasse 15 miligramas de quê? Do medicamento por hora. Para cumprir essa prescrição médica, quantos ml horas eu devo controlar? Essa daqui vocês vão ter que pensar. Conta 9. Uma ampola de ceftriaxona, né? 500 miligramas foi diluída em 40 ml de soro glicosado a 5%. Se dessa solução for infundido apenas 24 ml, qual é a dosagem do medicamento né, que o paciente receberá? Nem todas as contas, gente, que envolve soro são gotejamento. Cuidado, tá? E a conta 10. Essa daqui também é boa. Você, técnico de enfermagem, precisa preparar Gardenal para um paciente, sendo que a prescrição é de 12 miligramas, que deve ser diluído para soro, né, em 60 ml de soro glicosado, 5% e correr de 40 minutos. Uma informação aqui que não é de gotejamento, mas é extremamente importante. O Gardenal, ele só pode ser diluído em soro glicosado. Se você diluir a ampola de Gardenal em soro fisiológico, ela precipita, você perde o medicamento. Ela vira cristal na hora, tá? Na unidade, você tem apenas frascos de 50 miligramas por ml do medicamento, né? E bureta de microgotas e soro de 5% soro glicosado 5% com 100 ml. Sabendo disso, questiona-se: quantos ml do medicamento deverão ser aspirados da medicação? E quantas microgotas você deve controlar por minuto. São problemas, gente, que vocês já sabem como fazer. Entretanto, a interpretação é o que vai barrar, né, cada um de vocês aí na execução. Lembrando, eu só vou soltar o resultado a partir do momento que todo mundo começar a colocar lá, terminei. Não adianta me perguntar qual fórmula utilizar, aí se tá certo ou se tá errado. Eu não vou responder. Eu quero que vocês pensem, né? A partir do momento que vocês começam a errar, aí vocês vão começar a entender por que vocês estão errando, certo? É isso. A aula de hoje ela é bem tranquila. Qualquer dúvida fora, né, se tá certo ou tá errado, é só me chamar, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.